Fazer contato com o dirigente da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, João Antônio de Moraes. Bom dia, Moraes. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Para nós, petroleiros da FUP, é sempre um prazer dialogar com vocês. Para nós também, Moraes. E nós tivemos aí a indicação do general Joaquim Silvio Luna para a presidência da Petrobras, uma indicação que ainda está pendente por conta aí da decisão do Conselho Administrativo da empresa. Como é que você viu essa indicação, Moraes? Bom, Glauco, para nós, petroleiros, para a nossa sociedade em geral, o que nos espanta é que realmente o número de militares presentes nesse governo supera o número de militares presentes no governo da ditadura empresarial militar de 1964. Então, esse é um fato a ser, sem qualquer forma de preconceito, mas é sabido que a presença gigantesca de militares em um governo é coisa de país atrasado, né? Então, o Brasil vê mais uma vez assumir mais um general, dessa vez à frente da nossa Petrobras. Isso não acontecia desde a década de 80, né? É bom que se diga isso. E também o povo brasileiro está um pouco traumatizado com a gestão calamitosa e desastrada do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. São quase 300 mil brasileiros que perderam a sua vida, brasileiros e brasileiras, tendo à frente um general no Ministério da Saúde, para o qual o presidente Bolsonaro dispensou 2 médicos, né? Então, esse é um fato. Agora, a gente também não quer pré-julgar, né, Glauco? Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, até porque para nós mais importante do que as pessoas é a política, né? Então nós defendemos que a Petrobras esteja a serviço do povo brasileiro, o que efetivamente não acontece desde 2016. Desde 2016 que a Petrobras passou a ser uma empresa cujo mote principal é atender as suas concorrentes, as majors, as transnacionais do petróleo, e depois os acionistas, né? Inclusive com esses números que o governo, ainda essa semana, está aí a propagandear um suposto resultado muito positivo. A gente diz suposto, Glauco, porque são resultados à custa de venda de ativos. Então, o que faz a Petrobras hoje é como aquele pai de família que vende a geladeira e o fogão de casa e depois se apregou que está com a conta cheia de dinheiro, mas depois não vai ter o fogão e a geladeira para manter a alimentação da família. Então é um pouco isso que está fazendo a nossa Petrobras ao se desfazer de ativos valiosíssimos por preços vil, né? Mas evidentemente a questão principal não é o preço, a questão principal é a falta que esses ativos vão fazer para abastecer o país de energia, né? Então essa que é a nossa preocupação. A FUP tem hoje, o Movimento Sindical Petroleiro tem hoje uma preocupação muito grande com o chamado PPI, que é o que tem feito, que tem causado um verdadeiro assalto ao bolso do brasileiro e da brasileira, ao cobrar extremamente caro e o que é principal, com uma variação enorme. Só esse ano o óleo diesel já teve um aumento de 28%, foram 6 aumentos no óleo diesel. A gasolina teve um aumento de 35%, foram 5 aumentos, e assim por diante. O gás de cozinha está pela hora da morte, muita dona de casa tendo que cozinhar com lenha, porque não consegue comprar o botijão de gás. Então, a nós isso é a preocupação central, não é o nome que é o mais importante. Vai mudar essa política? A Petrobras voltará a ter compromisso com o povo brasileiro? A Petrobras voltará a se preocupar com a economia nacional? Ou ela vai continuar agindo para ajudar, primeiramente, as suas concorrentes? Que é importante que se diga, Glauco, que os ouvintes, que essa política praticada com os preços, ela também não é boa para a Petrobras. Porque ela está, para a Petrobras enquanto instituição, enquanto empresa. Por quê? Porque essa política dos preços altíssimos e atrelada ao mercado internacional facilita as concorrentes da Petrobras. Facilita a entrada de outras empresas que, ao invés de produzir no Brasil, estão importando. Então, fragiliza a nossa soberania energética, deixa de gerar emprego para os brasileiros e prejudica a Petrobras também. Então, para nós, essa política do PPI prejudica
o povo brasileiro imensamente, prejudica as empresas brasileiras, porque cobra mais caro pelos insumos, e prejudica também a Petrobras, ao fazer com que a empresa perca mercado. Prova do que nós estamos dizendo é que depois dessa política aplicada, as refinarias da Petrobras, que sempre operaram com carga entre 90% a 100%, chegaram a reduzir a 70% e hoje estão produzindo a 80% da sua carga nominal. Então, de uma maneira completamente, eu diria até, me permita aqui o popular, uma maneira até maluca, o Brasil tem refinarias capacitadas e suficientes para atender o mercado brasileiro, e as refinarias da Petrobras estão operando em carga baixa e o Brasil está importando derivados de petróleo e exportando petróleo de uma maneira completamente translocada, fruto da política praticada pela gestão da Petrobras, determinada pelo ministro Paulo Guedes e por Bolsonaro, que é essa prática do PPI. Por isso que os nossos sindicatos e a FUP temos denunciado isso e temos promovido também ações de venda do que a gente considera de preços justos do gás de cozinha, às vezes da gasolina, para demonstrar que é possível agir diferente e que é uma decisão política do governo Bolsonaro a manutenção dos preços com essas variações gigantescas e esse preço tão alto que está acontecendo. E se você e os ouvintes me permitem aqui, Glauco, uma coisa interessante com os preços dos derivados do petróleo é que eles se elevam junto com o preço do barril do petróleo, sobe junto com o câmbio. Cada vez que o dólar sobe, a gasolina, o óleo diesel, o gás sobe, e na hora de descer a velocidade nunca é a mesma. Nem é a mesma e nem é na mesma proporção, porque geralmente na hora que cai, como no início da pandemia, os distribuidores, os postos de gasolina se aproveitam dessa suposta baixa para aumentar a sua margem de lucro. Então, o que o consumidor brasileiro está assistindo isso. Sempre subir, sobe junto. Na hora de descer, não desce junto e nem desce igual. Então, por isso que realmente a brasileira está pagando tão caro por essa política absolutamente desnecessária praticada pela direção da Petrobras e pelo governo Bolsonaro. Agora, quando você fala que importam menos os nomes e mais a orientação da empresa, eu lembro que no sábado, né, eu estava vendo ali um canal de notícia, infelizmente o dever do ofício às vezes vê alguns canais, e ali tiveram duas entrevistas, uma com o ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo e outra com um economista ligado ao mercado financeiro, os dois com o mesmo tipo de discurso, na verdade, dizendo que tudo bem se for o general presidente da Petrobras, contanto que siga a política de preços e continue também com orientação privatista em relação à Petrobras. Você acha que existe um cerco do chamado mercado e também de parte da mídia tradicional em relação à Petrobras para que ela continue como vem acontecendo desde o governo Temer? Com certeza, né, Glauco? Existe o mercado, primeiro que a gente não pode tratar do mercado como se ele fosse um ente abstrato. Não. O mercado é composto por interesses financeiros e interesses estrangeiros. Geralmente isso é que norteia o mercado. Enquanto nós defendemos para a Petrobras uma política que tenha compromissos com a nação brasileira. Realmente há esse cerco, de uma maneira injustificada, há essa defesa da privatização dos ativos e da própria Petrobras e de outras empresas importantíssimas para o povo brasileiro, né? Eles agem dessa forma, sem compromisso nenhum, e que muitas vezes, esse é um dado interessante, muitas vezes que no futuro vai prejudicar o próprio capitalismo brasileiro, né? Eu costumo dizer que às vezes é preciso que o povo defenda até o funcionamento do capitalismo, porque veja bem você tem que depender de importar energia, né? É muito grave, você perde a soberania do controle da economia nacional, né? Que é o que o Brasil efetivamente já está assistindo, já está experimentando um pouco disso ao se estabelecer essa paridade com os preços internacionais. É verdade, é evidente que uma nação que consegue ter uma empresa capacitada para abastecer o país da energia mais importante do planeta, porque tudo que você olha à sua volta, Glauco e ouvintes, ou é feito de petróleo ou é transportado por petróleo.
Então, uma nação que não tenha controle sobre essa energia tem a sua soberania econômica fragilizada. Então, isso prejudica o povo que paga caro? Prejudica, está prejudicando e vai prejudicar ainda mais se o governo Bolsonaro tiver êxito em vender as nossas refinarias, como acabou de fazer. Nós ainda estamos lutando e resistindo, mas ele acabou de vender a segunda refinaria do país, a refinaria RLAM, lá na nossa querida Bahia. Eles venderam para um fundo estatal árabe, dos Emirados Árabes, o fundo Mubadala. Então, olha bem, é uma coisa que é interessante, não dá nem para dizer que eles privatizaram. Não, foi pura e simplesmente transferência de soberania. Transferiu a soberania brasileira sobre a RLAM para a soberania árabe. O que explica isso? Eu não tenho nada contra o povo árabe. No entanto, é preciso que cada nação defenda os seus interesses. Ora, se há interesse do povo árabe em controlar uma refinaria brasileira, não há interesse do povo brasileiro em controlar essa mesma refinaria, a ponto de, por exemplo, o banco BTG Pactual aponta, Glauco, que Bolsonaro entregou a segunda refinaria do país por 35% do seu valor. A gente não se atém muito a esse número, porque isso não é o mais importante. O mais importante é que, ao fazer isso, ele está submetendo o povo baiano, o povo nordestino e o povo brasileiro, por consequência, a um controle de preços por parte dos árabes. Então, o que vai dizer quanto vai custar a gasolina lá na Bahia não é mais o interesse do povo brasileiro e até as necessidades da Petrobras. Passa a ser o interesse econômico do povo árabe. Então, olha a que ponto vai a questão. Né? Então, é isso que nós efetivamente estamos assistindo. Né? É uma transferência de soberania. E aí, Glauco, que nos surpreende, né? Porque a nós, como eu disse aqui no início, a gente sabe que não é coisa de país avançado inundar o governo de militares. Até porque os militares têm outro papel. Né? Não é papel de militar ficar administrando uma empresa como a Petrobras. Tem outro papel importante, inclusive. Agora, nos surpreende porque a gente sempre imagina o militar como um ente que defende a soberania nacional. Né? É um ente que defende essa bandeira que ocupa aqui o meu uniforme. Então nos surpreende como um governo tomado por militares, até o presidente é um ex-militar, entrega a segunda maior refinaria do país, como permitiu a entrega da Embraer para a Boeing, como permitiu a transferência da nossa base de Alcântara, estratégica para a defesa nacional, eles entregaram para os Estados Unidos. Então é uma surpresa muito grande assistir os militares que têm como canção de ninar o hino nacional e tem como cobertor a bandeira do país, permitir que isso esteja acontecendo. Então, até mesmo nessa parte, na defesa da soberania nacional, a presença de um militar na Petrobras não nos dá tranquilidade. Deveria dar. Você deveria ir mais bom. Pelo menos o militar vai defender a soberania nacional, mas não, eles não estão fazendo nem isso. Então é uma coisa absolutamente surpreendente, Glauco, e ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual. Mas por isso que a gente entende que é preciso, Glauco, que o povo brasileiro defenda o que é seu. O povo brasileiro tome o destino nas próprias mãos, como já fez em inúmeros outros momentos da nossa história, porque a gente não tem dúvida que, se depender do mercado, o mercado é controlado por poderosos externos. Eles vão se apoderar de tudo que é do Brasil. E, infelizmente, se depender dos militares, eles estão permitindo também. Até aqui, né? Até aqui eles têm permitido que isso efetivamente aconteça. E na área de energia, isso está custando muito caro, Glauco, muito caro, porque construir uma empresa de petróleo não é algo fácil. Poucas nações do mundo conseguiram fazer isso. Poucas nações. Né? O Brasil, com sangue e suor de muita gente, conseguiu. Ao vender esses ativos, eles já venderam a Liquigás. Então, a Liquigás, que era importante para garantir o acesso ao botijão de gás para o brasileiro, cozinhar, eles entregaram. Eles entregaram a Petrobras Distribuidora, que é quem levava a gasolina até os postos de combustível. Né? Eles entregaram, aliás, é bom que se diga, Glauco, a primeira empresa do Brasil é a Petrobras Holding. A segunda empresa do Brasil é a Petrobras Distribuidora, que eles entregaram. Eles entregaram a TAG,
que abastece aqui os gasodutos aqui do Sudeste brasileiro. Aliás, na TAG tem uma coisa interessante. Eles entregaram para o mercado, venderam, privatizaram e tem que alugar, né? Porque é preciso usar os dutos. Do que eles venderam até aqui, a Petrobras já pagou mais de aluguel do que recebeu, né? Então, essas coisas estão efetivamente acontecendo. Por isso que a gente diz, se não for o trabalhador, a trabalhadora, se não for o povo brasileiro tomar conta disso, a gente espera muito pouco desse governo, infelizmente, pelos passos que ele tem dado. Ele não tem dado passos que demonstram compromisso com o povo. Ao contrário, ele tem dado passos entreguistas, destruidores, né? É, inclusive, irônico a gente pensar isso, porque o presidente Bolsonaro, quando era deputado, ele ameaçou matar o presidente Fernando Henrique. Ele ameaçou dar um tiro no presidente por conta das privatizações que o Fernando Henrique fazia. Não sei se todos já acompanharam esse vídeo aí, né? E à frente do governo federal, o Bolsonaro está sendo mais entreguista ainda do que foi Fernando Henrique, né? Nós nunca pensamos que poderíamos um dia dizer isso, mas efetivamente tem surgido aí um governo mais entreguista, mais destruidor da economia nacional, mais destruidor dos empregos do que foi o governo Fernando Henrique ainda. É inacreditável, mas efetivamente está acontecendo desde 2016, começou com o Temer e se aprofunda com o governo Bolsonaro. Cenário quase surreal. Moraes, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Mais uma vez cumprimentar toda a equipe aí da Rádio Brasil Atual pelo brilhante trabalho, pelo compromisso que vocês têm com o povo paulista e com o povo brasileiro. Para nós da FUB será sempre um compromisso falar e dialogar com vocês, tentando trazer um pouco de luz em tudo que acontece no Brasil hoje. O Brasil não sai desse nó se não reverter essa política na Petrobras, porque a Petrobras é central para o desenvolvimento nacional, a Petrobras é central para a geração de emprego e rendas para o povo brasileiro. E historicamente foi assim, sempre que a Petrobras piorou, o Brasil piorou e vice-versa. Então, é muito importante esse debate. Evidentemente, Glauco, eu concluindo aqui, estou dizendo da Petrobras porque é a minha área. Mas, por exemplo, é impossível a gente imaginar o Brasil sem a Caixa Econômica Federal, que financia a Casa do Brasileiro, o Banco do Brasil, que financia a agricultura, a nossa Embrapa, que desenvolve as pesquisas, né? A nossa inúmeras outras empresas, né? As empresas do setor elétrico são fundamentais para manter a energia que ilumina o povo brasileiro e que também foi muito entregue para o Fernando Henrique. Bolsonaro quer aprofundar. Então, é preciso que nós defendamos o povo brasileiro e que a gente mobilize essa gente. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Um abraço, Moraes. Conversamos aqui com o dirigente da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, João Antônio de Moraes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.